Existe um modo de aplicação do método trinitário à cultura? Como a igreja impacta negativa ou positivamente na recepção ao longo dos séculos das verdades bíblicas? Eu vou interpretar a cultura aqui no sentido do Crouch, né, do Andy Crouch no Culture Making, que é a ideia de que qualquer coisa que o ser humano faz é cultura, né? Então, nesse sentido, qualquer coisa que a gente faz, o método se aplica porque a gente está sempre pensando aqui em termos trinitários pactuais, né? A gente está sempre a favor ou contra o pacto. Então, tudo que a gente está fazendo, a gente está sempre fazendo ou a favor ou contra Deus, de certa forma. Não existe nada que você faça que seja neutro, né? É o grande ponto do Van Til, a contribuição dele no método aqui. E pensando em termos de igreja, a igreja como corpo de Cristo, como atuação de Cristo na realidade, no mundo, de certa forma, ela tem impacto na recepção ao longo dos séculos, né, das verdades bíblicas, porque ela sempre vai estar manifestando-se a favor ou contra o pacto, de certa forma. Ou seja, você tem verdades bíblicas que são reveladas, você tem um evangelho, uma forma que as coisas devem ser. Se a igreja ela está se guiando por isso e sendo fiel no testemunho dela, a recepção do evangelho tende a ser positiva. Enquanto quando a igreja está oposta a isso, dando um mau testemunho, a recepção vai ser negativa. A gente vê isso ao longo da história, assim, né? Você tem momentos em que a igreja ela tem vamos colocar assim, um poder cultural maior. A gente pode pensar em a Holanda de Kuyper, por exemplo. E logo depois isso geralmente não se mantém, porque você tem a questão do pecado, você tem outras coisas acontecendo e a gente tem que lembrar também que o reino de Deus na terra não é a gente que vai trazer, né? Então, assim, essas coisas elas não se mantêm, assim. E ao mesmo tempo você tem outros momentos em que a igreja está, pensa aí, igreja romana pré-reforma, por exemplo, em que você tem vários problemas e a recepção do evangelho se torna dificultada, pensando em evangelho verdadeiro, né? Não em pessoas que se confessam cristãs, porque você tinha bastante, porque era o contexto. Então, assim, eu acho que a igreja ela tem esse impacto negativo e positivo dependendo da forma como ela revela as verdades reveladas e como ela age, pensando aqui que a gente não, pensando bem em James Smith, né? A gente não simplesmente crê nas coisas reveladas, a gente tem que viver essas coisas. A igreja ela vive essas coisas, né? Se a gente vive essas coisas corretamente, a gente vai ter um impacto mais positivo na sociedade. E assim, sendo um pouco mais criterioso, esse impacto positivo que eu digo não é necessariamente que as coisas vão bem para a igreja, porque esse impacto positivo, quando a gente está fazendo o certo, ele pode vir para a igreja como algo negativo, assim, no sentido de perseguição, né? Não é porque a igreja está fazendo tudo bem que vai ficar tudo bem, assim, a gente, né, não pode cair nesse erro. Mas eu diria que o impacto do evangelho, as formas como as pessoas vão olhar para a gente e pensando historicamente, talvez lá na frente, reconhecer que nós fomos fiéis ao evangelho, que nós conseguimos criar uma cultura que é uma questão mais momentânea, mais histórica, boa, vai depender muito da forma como a gente tem refletido e agido como corpo de Cristo na atualidade, né? E aí o método ele é muito importante pensando que a igreja ela vai agir em todos os aspectos. Ela não está agindo simplesmente na fé, mas ela está agindo também enquanto ela está moldando cidadãos para lidar com todos os aspectos ali, enquanto ela está cumprindo a função dela adequada dentro das modalidades que ela está inserida. Então, assim, e pensando em igreja também sem ser instituição, né, igreja é pessoas, as pessoas vão estar agindo também em várias disciplinas, em vários aspectos. Então, assim, eu acho que esse impacto, dificilmente a gente vai ver ele no momento, eu acho que é difícil isso, a gente vai ter uma visão mais posterior, e ele vai estar muito ligado a gente estar sendo testemunha fiel em todos os aspectos da realidade ali, da melhor forma possível. E isso vai ser negativo se a gente não estiver sendo, né? Então, por exemplo, tá para dar alguns exemplos mais claros, assim, a gente poderia dizer, como o Huckmacher faz, que na época da arte moderna, os cristãos se eximiram de fazer arte. Isso ali foi um impacto negativo da igreja naquele momento. Que a gente olha para trás hoje e fala, olha só, a gente deixou um espaço vazio aqui que surgiu um monte de coisa que hoje em dia a gente está tendo que lidar com elas. Por outro lado, a gente pode olhar para a Holanda de Kuiper e falar assim, teve muitas coisas positivas ali que a gente pode usar
de exemplo para hoje, porque estavam tentando fazer uma aplicação fiel em vários aspectos da sociedade, da Bíblia mesmo, da revelação. Então, com certeza, a igreja impacta negativo e positivamente, dependendo do jeito que ela lida com essas coisas. Olha, tem uma coisa que eu sempre tenho falado, assim, eu virei o chato dessa discussão, mas eu vou ficar falando o tempo todo, que é sobre cultura, porque o Kaique tem que lidar com isso aí, que é jovem, tá com a pilha nova e é a área dele, mas assim, a gente lida com a cultura, a gente trata a cultura como se ela fosse uma entidade boiando no ar, assim, na realidade. Eu vou impactar a cultura. Eu não impacto a cultura. Eu não pego a cultura, eu não domino a cultura, eu não dialogo com a cultura, faço nada disso com a cultura, gente, nada. A cultura não é um substantivo, ela não está substancializada, ela não tem substância. Cultura é um verbo, é cultural, é modo de desvelamento cultural. Tudo que vocês estão vendo nessa tela aqui, ó, que não é natural, a única coisa natural que tem sou eu, o ser humano, é tudo cultural. Roupa, tecnologia, livro, tinta, palavras, tudo isso aqui é modo de desvelamento cultural. Tem um modo de desvelamento natural, a forma como que o cabelo cresce e a forma como a biblioteca cresce são modos de desvelamento diferentes. O cabelo e os seres vivos crescem naturalmente e os livros crescem culturalmente. Então, o trabalho da igreja é sempre cultural. Não tem como não ser cultural. A igreja sempre está agindo culturalmente. Ela pode estar consciente disso ou inconsciente disso. Ela pode ser intencional nisso ou não intencional nisso. E quando ela não é consciente, quando ela não é intencional, o que ela faz? Ela é engolida pelo zeitgeist, pelo espírito da época, por uma cultura, por um modo cultural de desvelamento. E aí a igreja está fazendo interações humanas, está defendendo a fé, está avançando, né? Assim, pensando em apologética, da forma como a cultura faz isso. É o método apologético do Marcelo D2 do Planet Hemp, quando, na verdade, tem um modo de desvelamento cultural que é a semelhança do trabalho de Deus. Então, é preciso tomar muito cuidado com isso, desse discurso que se tornou clichê dentro do... Por isso que o Andy Crouch, que foi citado pelo Felipe Barnabé, é tão importante, porque ele nos chama de fazedores de cultura. É isso que nós somos. Culture making, fazendo cultura. A gente é fazedor de cultura, porque tudo que o ser humano faz, tudo, qualquer palavra que o ser humano profira, qualquer texto que ele escreva, é cultura, é cultural. Então eu não estou impactando cultura, eu estou produzindo. Eu estou produzindo culturalmente, porque é a única forma que eu tenho de produzir. Eu não tenho como produzir naturalmente. Mesmo manipulação genética, eu não faço isso. É sintético, é cultural. Então, é preciso distinguir isso. Para quê? Para a gente poder tirar essa ideia de que nós estamos impactando a cultura, dialogando com a cultura e tal, sermos mais conscientes disso, deixarmos de ser influenciados e sermos mais intencionais, protagonistas. Aí a pergunta do Marcos faz todo sentido, não é que a pergunta dele está errada, porque a gente pensa assim mesmo. Aí faz todo sentido desse método trinitário, dessa forma, por exemplo, entrelaçada, dessa tríplice forma de enxergar a palavra de Deus na realidade, ser intencional pela igreja, ser a cultura dela, ser o cultivo dela, seja o modo dela trabalhar. E ela é consciente disso, ela não opera sobre um outro jeito de trabalhar, ela trabalha, ela desvela a cultura, ela abre a cultura de uma maneira consciente e bíblica e orientada por Deus, pela palavra dele. Aí faz todo sentido. Cara, muito bom. E até quando você estava falando assim, eu lembrando, isso ficou implícito assim na sua fala, né? Mas dá para relacionar muito essa compreensão de que nós estamos o tempo todo fazendo cultura, né? Gerando cultura com a questão da neutralidade, assim, né? De que não existe nas nossas atitudes neutralidade, né? Então, por exemplo, a gente tem muita noção de que não, a gente precisa fazer algo para transformar a cultura, mas quando eu não tô fazendo esse algo, eu ainda assim tô transformando, ainda que não consciente disso, ainda que transformando negativamente, né, se eu não estiver consciente. Então, assim, não existe neutralidade nas nossas atitudes, nas nossas ações, em tudo aquilo que a gente faz, e eu uso muito exemplo disso na própria comunicação, assim, né, porque muitas vezes, assim, a galera acha que, eu só vou comunicar um culto, só vou comunicar alguma
sei lá, divulgar alguma coisa de qualquer jeito aqui, mas ainda não tendo uma intencionalidade, esse material de comunicação, essa peça, qualquer coisa que seja, ele não é neutro, ele tá comunicando algo para além daquilo que tá escrito ali explicitamente, né? Eu acho que aplica muito nesse contexto, assim, que você falou, de que essa nossa produção cultural nossa, ela é a todo momento e ela não é neutra. Então, se a gente não tiver intencionalidade, se a gente não tiver consciente, a gente ainda assim nós ainda assim vamos estar fazendo isso, e pode ser que fazendo ruim, de uma forma ruim, né? Contribuindo negativamente, né? Isso, e é isso aí que significa agir ou contra o pacto ou a favor do pacto. Que o Felipe tinha falado antes, que é a grande contribuição do Van Til, da teologia pactual, para pensar a cultura, por exemplo. Você não estar consciente disso, você não desvelar a cultura segundo as virtudes e os valores do reino de Deus, você vai continuar desvelando a cultura, só que você vai estar fazendo o quê? O mal. Isso é bizarro, porque assim, você quebrar o pacto com Deus, você está desobedecendo a Deus, você está praticando a maldade. Lembrem-se de Mateus 7, 22, 23, que diz que nos últimos dias muitas pessoas chegaram até Jesus e falaram: eu preguei, eu expulsei demônios, eu curei, eu fiz um monte de coisas. E aí Jesus olha para eles e fala assim: eu nunca vos conheci, apartem-se de mim quem praticou o mal. Curar, profetizar e expulsar demônios, se é feito contra o pacto, quebrando o pacto, sem conhecimento de Cristo, é o mal. Você está fazendo o mal, mesmo que seja uma coisa religiosa. Quanto mais os outros aspectos da cultura, comunicar, tal, não sei o quê. Então é isso de você estar sempre diante de Deus, ora quebrando o pacto, ora obedecendo o pacto. O Pedro colocou essa questão aí, me lembrou que a gente ainda vive naquela tensão entre sagrado e secular, né? Então a gente vê a cultura como, tipo assim, a cultura é o que eu faço no secular. Então a igreja está fazendo cultura se ela estiver fazendo as coisas que o mundo está fazendo, que é cinema, arte, criando instituições, empresas. E quando a gente pensa dessa forma, né, cultura é tudo que eu estou fazendo, e a gente pensa que, como o Kuyper falava, né, a gente está diante da face de Deus o tempo inteiro, Corandeu, Calvino aí. Então, cara, tudo que você está fazendo diante da face de Deus, você está fazendo cultura o tempo inteiro. E ou você faz diante da face de Deus voltado para ele, ou você faz contra. Não tem neutralidade, né? E se a gente abrir mão, eu acho... O livro do Andy Crouch eu acho muito legal. É uma pena não ter em português ainda, que é o Culture Making, né? Porque ele vai trabalhar justamente essa questão, assim... Ele fala que não tem vácuos na cultura, né? Se a gente não está fazendo, alguém vai fazer. E aí, se a gente não está fazendo da forma cristã, apontando para Cristo, remetendo a pessoa correta, vão fazer desvirtuando. E a gente vai ter que lidar com isso depois, né? Então é bom a gente pensar, ser intencional, a gente tem que deixar claro que a gente não vai deixar os vácuos, né? Então, a gente vai tentar preencher tudo. E isso envolve aí todos os aspectos.